Pessoal, eu vou explicar agora o princípio da incerteza, mas eu vou voltar um pouquinho no final da explicação anterior, que a gente viu que para calcular o comprimento de onda de um corpo é só fazer a constante de Planck dividido pela massa que esse corpo tem vezes a velocidade dele. Daí eu já falei que quando esse corpo tem um tamanho grande, a gente vai ter um comprimento de onda com valor muito pequenininho. Já quando o corpo for partículas bem pequenas, como por exemplo um fóton, aí então teríamos comprimentos de onda com tamanho razoável já, né? E aí a gente consegue perceber que essa partícula, pelo fato de ser bem pequenininha como o fóton, ela se comporta praticamente só como onda e muito pouco como matéria. Então, o princípio da incerteza nos diz o seguinte, que partículas que se comportam tem comportamento prevalente como onda, é muito difícil descobrir a localização dessa partícula, né? A gente pode, se a gente consegue saber o momento linear dela, que é a massa dela e a velocidade que ela tem, é difícil descobrir onde é que ela está. Ou se tentarmos descobrir com bastante precisão aonde que ela está, a gente nunca vai saber direitinho qual que é o momento linear dela, ou seja, qual é a massa e a velocidade que ela tem. Ou seja, se eu conseguir descobrir onde que ela está agora, eu não consigo descobrir onde é que ela está depois, porque eu não sei a velocidade dela. Então, diante dessas duas coisas, onde nunca é possível se saber as duas ao mesmo tempo, existe esse postulado aqui que é chamado princípio da incerteza. Ele foi organizado na forma de equação matemática por esse cientista alemão aqui, o Heisenberg, né? Então a gente chama de princípio da incerteza de Heisenberg. No caso aqui, a equação matemática que ele formulou é essa daqui, onde diz que a variação do momento linear, lembrando que o momento linear é simplesmente a massa desse corpo vezes a velocidade dele. Esse delta aqui quer dizer variação, né? Então vamos lá, ó, a variação da massa vezes a velocidade de um corpo vezes, porque aqui é uma multiplicação, vezes a variação da localização desse corpo, né? Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Um pequeno errinho que eu tenho em saber a massa e a velocidade de um corpo, vezes o pequeno erro que eu tenho em saber aonde que está esse corpo, qual é a localização dele, isso sempre vai ser maior ou igual, né? Ou no mínimo igual ou maior que a metade desse valor aqui, chamado H barrado. O que quer dizer o H barrado? Significa essa equaçãozinha aqui, ó, constante de Planck dividido por 2π. Lembrando que a constante de Planck está mais lá para cima no livro aqui, é 6,62 vezes 10 na menos 34. Se dividir isso aqui por 2π, isso dá 1,05 vezes 10 na menos 34. Na real, então, esse valor aqui é um valor constante, que é 1,05 vezes 10 na menos 34. Então é o seguinte, sempre a variação do momento linear vezes a variação da localização desse corpo sempre vai ser no máximo igual a isso daqui, ou maior, ou seja, é um leve erro que é sempre um erro que sempre vai existir. Acontece que aqui, esse postulado aqui, ele parece até bem complicado de entender, mas aqui a parte matemática, nesse caso, nos ajuda bastante a entender isso, né? Aqui o próprio livro propôs um exercício para a gente calcular qual é a incerteza da localização de uma... Cadê o exercício aqui? A incerteza de localização de uma bola de gude. Aí deu a massa da bola de gude e a velocidade em que a bolita está. Uma bolita, né? E aí, então, aqui está sendo feito o cálculo. Ó. A variação pequeno errozinho de localização da bolita vai ser igual ao H barrado, que é aquele que eu falei, dividido por... Aqui é... Lembra que na equação aqui é 1 meio, né? Cadê a equação aqui, ó? Ó, aqui, ó, 1 meio, né? Então é por isso que aqui aparece esse vezes 2 aqui embaixo, né? Então tá aqui o H barrado duas vezes. Aqui está a massa da bolita e aqui está a velocidade da bolita. Fazendo essas contas aqui, vejam que a variação da localização que a gente vai ter é 2,6 vezes 10 na menos 29 metros. Assim, isso aqui é um erro muito pequeno. Então, digamos que, por exemplo, para uma bolita,
o princípio da incerteza é praticamente nulo. Esse é o princípio da incerteza para a gente descobrir aonde que está uma bolita, se eu souber a massa e a velocidade dela. Então percebam que é praticamente desprezível esse erro aqui. Dá até para dizer que é bobagem esse princípio da incerteza. Só que agora vem um outro exercício que muda muito. Ele pergunta, ele diz, aliás, a massa de um elétron e depois diz o diâmetro de um átomo, para mais ou menos imaginar qual é a massa e a velocidade desse átomo. Aliás, o pequeno erro para descobrir a velocidade, né? O erro na velocidade do elétron. E aí então ele faz o mesmo cálculo aqui. Foi dado a massa do elétron, depois o diâmetro ali, o tamanho do átomo, onde esse elétron está girando em roda dele, e a gente quer descobrir qual é o pequeno erro da velocidade do elétron. E aí então, aqui a gente faz o cálculozinho, do mesmo jeito que foi feito o cálculo antes, e aqui está o resultado final. 2,8 vezes 10 na 5. Isso tu pegar o número 2,8 e multiplicar 5 vezes por 10, né? Metros por segundo. Para eles terem uma ideia, isso aqui transformado em quilômetros por hora, o próprio autor já fez aqui para... Não está quilômetros por hora, aliás, está quilômetros por segundo, né? Muito mais rápido. E esse erro aqui, o pequeno erro na velocidade do elétron, deu 150 quilômetros por segundo, certo? Então, perceba que quando usamos a equação de Heisenberg para corpos muito pequenos, a gente tem uma variação muito grande no tentar descobrir a localização ou a verdadeira velocidade do elétron, né? E é para isso então que mais para adiante, as próximas coisas que a gente vai ver é como que então nós, seres humaninhos aqui, formulamos um modelo de como que os elétrons se distribuem em torno do átomo, né? E também eu me lembro que no livro, eu me lembrei aqui, no livro desse ensino médio que eu dei para vocês, não me lembro que página é, deixa eu ver que página que é. Página 94 daquele livro lá, tem essa charge aqui, ó, que é um senhorzinho dando informações aqui, ó, ingresso para a palestra, Heisenberg e o princípio da incerteza. Aí as pessoas devem ter chegado lá e perguntando, né, aonde que é e que horas é, né? Aí o senhorzinho diz, eu posso dizer a hora ou o lugar, não os dois. É boa, né? E a charge no livro de ensino médio. E assim também, o princípio de Heisenberg é bem conhecido, então eu já vi isso. Bastante gente usa o princípio de Heisenberg, que na real a gente acabou de ver no livro, né? Uma coisa bem matemática, né? Mas o pessoal usa bastante o princípio de Heisenberg para exemplos do dia a dia, assim. Eu posso até inventar um para vocês que seria assim, ó. Porque, aliás, vou voltar um pouquinho. O princípio de Heisenberg supõe que ao observarmos alguma coisa, a gente influencia naquela coisa, né? E eu poderia dar um exemplo assim, vocês estão fazendo licenciatura em Química e vocês vão dar uma aula lá para uma turma. Vocês dão a aula do jeito de vocês. Se eu for observar vocês dando a aula, eu vou influenciar na aula de vocês. Então isso tem nas mais variadas áreas do conhecimento, tem gente que pega a lógica do princípio de Heisenberg para colocar esse discurso aí, né? Eu já vi isso na área do direito também, de dizer que se a pessoa sabia que estava sendo observada, isso influenciou no comportamento dela e assim por diante, né? Na real é um outro jeito, pegar o sentido do princípio de Heisenberg, que é uma coisa específica para isso, né? E começar a aplicar em outras coisas. É um jeito de mostrar que tu é culto e querer enganar os outros também, né?